Vamos voltar a falar de segurança pública agora, porque um dos fatos mais marcantes do ano foi o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Vamos lembrar o caso. Na noite de 15 de setembro, Rui Ferraz foi executado com tiros de fuzil em Praia Grande, no litoral paulista, durante uma emboscada, quando saía do trabalho. O ex-delegado atuava como secretário de administração do município e, segundo a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, teria sido morto a mando do PCC, primeiro comando da capital, por vingança diante da atuação dele no combate ao crime organizado ao longo de anos de carreira, décadas. 8 pessoas foram denunciadas pela participação no assassinato. E durante as investigações, chegou a ser levantada a hipótese de que a execução pudesse ter alguma relação com o cargo de secretário municipal. Mas essa possibilidade foi descartada pelo MP. O caso Rui Costa chamou a atenção para a necessidade de reforçar a segurança de autoridades que estão atuando ou que atuaram contra o crime organizado. O ex-delegado, que por décadas investigou e combateu facções criminosas, não contava com estrutura de segurança. Na semana passada, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a Lei Delegado Rui Fontes, que garante para essas autoridades e ex-autoridades, além de familiares, serviço de escolta e segurança pessoal. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa proposta, eu recebo agora aqui no News Manhã o Dr. Clóvis Ferreira de Araújo, que é delegado aposentado, advogado criminalista e especialista em segurança pública. Doutor, bem-vindo ao News Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês. 2 questões. Doutor, passou da hora para uma lei como essa ser aprovada? E o que ela traz de importante e de efetivo para a proteção dessas autoridades, ex-autoridades e também familiares? Muito bem. Essa lei de iniciativa do Dr. Olim, delegado de polícia, aposentado, deputado estadual, e do capitão Telhada, também deputado estadual, veio em bom momento. Nós estamos vivendo, lamentavelmente, uma conflagração onde o crime organizado atinge as autoridades que trabalham e que trabalharam no combate a essas facções. Então, essa lei veio em muito bom tempo. Lamentavelmente, é uma lei estadual, ela não tem repercussão nacional. Gostaríamos que tivesse uma lei federal que dispusesse da mesmíssima forma, né? E o que nós temos como óbice, lamentavelmente, é a questão do efetivo, né? Que precisa ser disponibilizado para essas escolas. Nós já temos hoje no estado as escoltas realizadas ao senhor secretário, ao senhor governador, aos demais membros de altos cargos, como, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, mas depois que essas pessoas saem dos seus cargos, ou por aposentadoria, ou por deixarem mandado, eles acabam não tendo mais esse acompanhamento policial necessário, não só para si, mas como estabeleceu a lei, também para os seus familiares, que também viram alvo desse tipo de ação criminosa desses bandidos, como essa que atingiu, lamentavelmente, o doutor Rui Ferraz Fontes. Agora, doutor Clóvis, o senhor destacou que talvez um dos fatores que mais dificultem a implementação efetiva dessa lei que foi aprovada na Lesp é justamente a questão financeira. Não sei se na proposta que foi aprovada tem algum valor ou se o senhor tenha alguma noção de quanto seria necessário desembolsar dos cofres estaduais para bancar uma proposta como essa de proteção a essas autoridades e ex-autoridades. Essa proposta, veja, ela é até uma certa proposta que vem lastreada em propostas que já foram feitas no passado e aprovadas, como, por exemplo, a escolta que é dada aos ex-presidentes da República, que depois de deixarem os seus cargos, mantêm consigo, por determinação legal, 8 funcionários de segurança. Geralmente são funcionários das Forças Armadas ou até mesmo da Polícia Federal. E aqui no estado de São Paulo, a expectativa seria de que tivéssemos policiais militares
disponibilizados a essas autoridades, né? Agora, o custo disso ainda não foi calculado e vai precisar estar no orçamento do Estado de São Paulo no ano que vem, de se disponibilizar uma verba da própria Secretaria de Governo para essa escolta, vez que a Secretaria de Segurança Pública não poderá arcar com mais esse ônus. Estima-se, basicamente, algo na casa de 100 milhões por ano para poder dar o suporte devido, porque, a bem dizer, não se trata apenas do policial, mas também precisamos de viaturas blindadas, armamento, munição adequado. Esses faccionados, eles não usam armas comuns. Então, para o confronto, para o enfrentamento a essas pessoas que estão no crime, nós precisamos de armamento condizente, né? Não dá para usar uma pistola, um revólver contra pessoas que usam fuzil de alto calibre. Então, o Estado vai ter que disponibilizar da Secretaria da Administração um valor especial para arcar com essas necessidades, e são obrigatórios, né? Não se pode dizer que isso apenas para trazer um conforto, mas assim, como nós dissemos no início, isso é uma obrigação do Estado em favor daqueles que combatem o crime organizado. Falando em combate ao crime organizado ainda, doutor Clóvis, essa proposta é importantíssima, a gente está falando justamente sobre isso para a proteção dessas pessoas, dessas autoridades e ex-autoridades que durante tanto tempo se dedicaram no combate ao crime organizado, mas é preciso e urgente que a gente olhe para a raiz do problema também, ou pelo menos para uma das raízes desse problema, que é a atuação dessas facções criminosas aqui no Brasil. E trazendo essa discussão para um contexto nacional, infelizmente essa proposta está sendo tratada aqui em São Paulo, mas o que eu vou destacar agora está sendo discutido em contexto nacional. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto de lei antifacção, o novo marco que foi aprovado no Congresso Nacional para o combate ao crime organizado. A Câmara iniciou a votação, houve até bastante polêmica envolvendo governistas e oposição, alguns trechos aprovados na proposta relatada por Guilherme Derrite desagradaram o governo e foram revertidos, alterados no Senado Federal. Esses trechos que tiveram mais polêmica, foram mais discutidos. E aí agora, por causa dessas mudanças no Senado, o texto vai voltar em 2026 para a Câmara dos Deputados. Como base, a proposta endurece penas, sanções, repressão a criminosos e lideranças de facções criminosas, mas não só. Queria ouvir um pouquinho do senhor sobre essa proposta, se ela tem condições, se bem implementada, de realmente amenizar o problema da atuação do crime organizado aqui no Brasil. Sim, essa proposta foi muito conveniente, muito bem elaborada pelo nosso deputado federal Derrite, que foi nosso secretário aqui de Segurança Pública em São Paulo, e tem que recrudescer mesmo, né? Nós, lamentavelmente, vivemos um ordenamento jurídico penal, processual penal e de execução penal muito leniente, né? Muito frágil. Os indivíduos que são detidos, eles não ficam muito tempo presos, né? Por vários artifícios legais. Existem inúmeros recursos no Código de Processo Penal que permitem que uma condenação se arraste para começar a ser cumprida. Mesmo a execução penal tem ali diversos itens, né, que são de desinteresse total para o cumprimento da justiça, como, por exemplo, as chamadas saidinhas, né? Neste momento, nós estamos experimentando saidinhas de Natal, onde bandidos que já estão condenados, cumprindo pena, são autorizados a ir para casa, ficar um tempo em casa, poucos deles retornam, né? Então, enfim, se nós não mudarmos a lei penal, a lei processual penal e a lei de execução penal, como esse projeto está tentando modificar, nós vamos ficar, na verdade, como se diz popularmente, enxugando o gelo, né? A polícia consegue fazer a investigação, a polícia militar faz o ostensivo especializado, prendemos as pessoas, levamos essas pessoas à barra da justiça, logo depois elas vão para a rua cometer os mesmos crimes ou até crimes piores do que aqueles que já vinham cometendo. Então, naturalmente, que se nós tivermos agora uma mudança
principalmente em relação ao crime organizado, porque o indivíduo que atua no crime organizado, os chamados faccionados, eles vivem da mesma lei que um simples batedor de carteira. Então, ele acaba sendo beneficiado por uma legislação que é frágil, e se nós não tivermos o aumento de pena, exclusão total de regalias durante o período em que o indivíduo está cumprindo pena, porque antes se falava muito, não, porque o sistema carcerário é péssimo, não recupera ninguém. Não, hoje o sistema carcerário está reformulado. Né? O indivíduo ele sofre apenas a privação da liberdade. Então, ele precisa realmente ficar muito tempo preso para ele, no mínimo, refletir sobre aquilo que ele fez e não voltar para a sociedade com o mesmo ímpeto de continuar matando, estuprando, roubando e fazendo tráfico de drogas e ganhando dinheiro com o crime. Precisa recrudescer mesmo. Está de parabéns o deputado Derrite por ter proposto esse projeto mais pesado e espero que ele prospere, né? Que a gente não tenha nenhum óbice legislativo ou judicial no sentido de descumprimento desse recrudescimento. Uma outra discussão que vai acontecer na área da segurança pública no Congresso Nacional agora em 2026, muito provavelmente, doutor Clóvis, é a própria PEC da segurança pública. Nós falávamos ontem, inclusive, que há uma grande expectativa de que a segurança pública seja, se não o principal, um dos principais assuntos que vão movimentar as campanhas eleitorais para as eleições do ano que vem. E aí, junto com essas campanhas, o Congresso Nacional vai discutir justamente a PEC da segurança pública, que tenta integrar as forças de segurança da União, dos estados, dos municípios, o SUSP, né? Como o SUS na saúde, o SUSP na segurança pública. Queria ouvi-lo também um pouquinho, doutor Clóvis, a respeito dessa PEC da segurança. Também é uma PEC que mobiliza esquerda e direita, que deixa, né, os polos cada vez mais distantes de um consenso, mas que possivelmente vai se encaminhar agora em 2026. O que o senhor destacaria dessa PEC, a importância dela para tentar unir o país no combate à criminalidade? Olha, não tenho a menor dúvida de que a pauta mais importante no momento e para o próximo ano será sempre segurança pública. Por quê? Nós temos isso como um obstáculo para tudo mais no país, né? Você vê insegurança no ambiente do agronegócio, você vê insegurança no ambiente de ordem financeira, em fintechs, como recentemente houve uma ação da Polícia Federal em relação a esse tipo de empresa. Nós vemos insegurança no mundo digital, onde existem inúmeros ataques de hackers, e bloqueios de contas e pedidos de resgate em criptomoedas, assim por diante, assim como o crime ordinário, né? O sequestro chamado relâmpago, aumento de nível de estupros, nós temos homicídios que não conseguem se investigar, nós temos inúmeros problemas com o tráfico de drogas, né? Seja ele no dia ordinário, como, por exemplo, no comércio varejista da droga para os jovens e até para adultos, lógico, mas também no tráfico internacional de drogas. Hoje o Brasil é considerado o maior entreposto de drogas do mundo, né? Então, isso tudo faz com que a pauta segurança seja prioritária e seja aquela que vai ser mais discutida, não só nos dias de hoje, mas no próximo ano, com certeza absoluta, por se tratar de um ano eleitoral, em que nós vamos ter, inclusive, eleição para presidente da República e para governadores de estado. Agora, o SUSP tem uma característica que modificaria um pouquinho aquilo que nós já conhecemos como segurança pública em termos doutrinários, de um modo geral, no nosso país. O país tem nos seus estados, né, por exemplo, cada um dos seus estados, ou o Pará, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Tocantins, cada um tem a sua política de segurança pública, que é elaborada junto ao seu governador. Geralmente trata-se de um projeto de governo, não é um projeto de Estado, mas não é um projeto para permanecer durante longo período, e sim
para aquele governo específico com aquela ideologia. O que a SUSP pretende é justamente criar uma política nacional de segurança pública, né, que seja duradoura e que não seja um projeto de governo, mas sim um projeto de Estado para perdurar durante mais tempo e ter uma continuidade. Né? O início de um projeto ele não pode ser intercalado por outros projetos diferentes daquele que era o originário. Então, esse é o objetivo do SUSP. Porém, o que alguns críticos se contrapõem é o fato de que os estados já estão habituados a subordinar as suas polícias, polícia militar, a polícia civil, do seu território estadual, e não aceitam essa proposta de ingerência do governo federal dentro dos seus estados, né? Isso ainda vai ter uma discussão muito acalorada, como você muito bem observou, Oliva. Nós temos hoje um dissenso, né? Algumas áreas políticas entendem que isso deve valer de imediato, que seria bom para o país. Outras entendem que os governadores têm que manter a sua política de segurança pública regionalizada, mas, particularmente, nós não podemos mais ficar aguardando no tempo a carteira nacional de identidade. Assim como temos a carteira nacional de habilitação, precisamos da carteira nacional de identidade. Hoje, finalmente, depois de muito tempo, nós temos o banco de dados de procurados. Quer dizer, um indivíduo que é procurado no estado do Amazonas, ele pode ser identificado como procurado no estado de São Paulo e ser preso por isso, né? Mas nós não temos ainda essa integração nacional, essa troca de informações pelo país todo sobre bandidos, sobre crimes, sobre modus operandi, sobre foragidos. Então, assim, óbvio que um plano que organiza no ambiente nacional, respeitando as autonomias e as características de cada estado da federação, será muito bem-vindo. Eu espero que isso prospere, até com algumas modificações, mas que prospere. Vamos acompanhar atentamente essas discussões ao longo de 2026. Falamos com Clóvis Ferreira de Araújo, delegado aposentado, advogado criminalista e especialista em segurança pública. Muito obrigada, doutor Clóvis. Um feliz 2026 para nós. Eu que agradeço, Lívia. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigada.